Pastor, eu ouvi falar que esse negócio de maldição hereditária, como pregado em muitas igrejas, não existe. Mas por outro lado, não há uma passagem bíblica explícita dizendo que Deus amaldiçoa até a terceira e quarta geração daqueles que o desobedecem? E aí? Bora para mais um vídeo, porque há uma grande chance de que você tenha sido ensinado de uma maneira incorreta sobre este assunto. E eu quero lhe mostrar que o que a Bíblia fala sobre maldição hereditária é bem diferente daquilo que você ouve em muitas igrejas por aí. E essa interpretação deles é muito perigosa. Curta, comente, se inscreva. Vamos lá para mais um vídeo. Gente, o movimento de batalha espiritual, ele tem muita coisa errada, é herético em minha opinião, e ele trata da questão da maldição hereditária lá, obviamente, de uma maneira incorreta. E sobre isso a gente vai falar daqui a pouquinho, já no final desse vídeo. Mas primeiro, vamos responder a pergunta. Deus, ele pune os pecados dos pais nos filhos? O versículo mais clássico sobre este tema é Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te curvarás diante delas, das imagens, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Esse já é um texto aí bem conhecido, mas vamos mostrar outros textos. Outra passagem bíblica. Durante o reinado de Davi, houve fome durante 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e este lhe respondeu: é por causa de Saul e da sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Deus está dizendo que aquela fome no reinado de Davi tinha a ver com o pecado de Saul. Saul já tinha até morrido, mas ele havia quebrado a aliança que Deus havia feito, que os israelitas haviam feito diante de Deus com os gibeonitas. Por isso Deus estava punindo ali na época de Davi. Outro exemplo de Deus punindo o pecado do pai na vida do filho é o exemplo de Salomão. O texto bíblico declara que Salomão havia se desviado, estava adorando os ídolos e Deus iria punir. Mas não no reinado de Salomão. Então o Senhor disse a Salomão: uma vez que este é o seu procedimento e você não obedeceu ao meu pacto e aos meus decretos que ordenei a você, eu o farei rejeitar de sobre a terra que dei a você. Eu entregarei o reino a um de seus servos. No entanto, por causa de Davi, seu pai, não farei isso durante a sua vida. Eu o farei durante a vida de seu filho. E nesse texto a gente está vendo que Deus só não puniu ainda Salomão naquele momento por conta de Davi, ou seja, por conta do pai dele. Então, por conta do pai, ele iria ter ali uma medida de graça e o filho, por conta de Salomão, iria enfrentar alguns problemas. Agora, pensando assim em colher o que o pai plantou, nada é melhor exemplo disso do que Adão. Em Romanos capítulo 5, Paulo é claro ao dizer que o pecado de Adão matou a todo mundo, matou a todos nós. Pelo pecado de um só homem, todos se tornaram pecadores, todos morreram. Você nasceu, você já tinha cometido um pecado específico? Não. Mas ainda assim você nasceu vivendo debaixo de um mundo com muito frio, por exemplo, ou muito calor. Você cometeu um pecado específico que afetou o clima? De modo algum. Foi o pecado de Adão que trouxe os cardos e abrolhos. É óbvio que isso aqui é só uma linguagem figurada para falar de todos os problemas que surgiram na natureza. E para aqueles que pensam assim, mas isso é justo? O pecado de Adão matou a todos? Primeiro que só faz sentido falarmos em Cristo, que em Cristo nós fomos justificados, se afirmarmos que em Adão nós fomos condenados. Nos tornamos pecadores por conta da ação de outro, nos tornamos justos por conta da ação de outro. É justo. Mas em segundo lugar, quem é você para estabelecer o que é justiça? Deus estabeleceu que Adão seria o cabeça da raça humana. O que ele fizesse iria trazer consequências a todos os homens. Isso é justo. Sabe por quê? Porque Deus é a justiça. Porque Ele é quem estabelece o que é justo. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal era pecaminosa e não a figueira? Porque Deus estabeleceu. Se Deus dissesse que a figueira estava proibida, então a figueira estava proibida. Agora, além de todas essas passagens bíblicas, nós vemos que muitas e muitas vezes nós colhemos os resultados das boas ou más ações de nossos familiares, de nossos pais. Por exemplo, um pai, ele abusa de uma criança. O povo ataca quem? Somente o pai? Não. Quantas vezes a gente já viu isso? O povo indo lá e destruindo a casa. E dentro daquela casa não estava apenas o pai. Outra coisa que não seria uma espécie de maldição hereditária, mas como que nós acabamos colhendo, sendo influenciados pelos nossos pais? Exemplo, ideias erradas. A gente aprendeu certas ideias erradas com os nossos pais
E mesmo depois de cristãos, a gente muitas vezes pode conservar essas ideias, isso atrapalha a nossa vida. Nós cremos que em Cristo, como eu vou falar a seguir, em Cristo a culpa, a maldição é retirada. Mas isso não nos isenta de lidar com esses ensinos e hábitos errados que a gente aprendeu lá com os nossos familiares. Isso não nos isenta de lidar com eles, inclusive depois de crente, depois de ter a culpa arrancada. Então sim, a gente vê várias passagens bíblicas que mostram como que Deus ele pode punir os filhos por conta das ações dos pais. Agora, a gente tem uma passagem bíblica que deve servir como um grande guia para que possamos interpretar tudo isso que eu acabei de falar, todas essas passagens que eu acabei de citar, que é Ezequiel capítulo 18. Lá nós lemos assim: Que quereis dizer quando citais este provérbio na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que ficaram embotados? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, nunca mais se citará esse provérbio em Israel. Todas as vidas são minhas, tanto a do pai como a do filho. E aquele que pecar é que morrerá. Se um homem for justo e agir com retidão e justiça, e não comer sacrifícios nos montes, nem levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminar a mulher do próximo, nem se chegar à mulher durante a menstruação, e por aí vai, ele vai citando outros mandamentos, e ele conclui: Mas aquele que, andando nos meus estatutos, respeitando as minhas normas para agir de acordo com a verdade, este é justo, certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ou seja, qual é a interpretação aqui? Os israelitas estavam reclamando, dizendo assim: Senhor, nós estamos sendo punidos pelos pecados de nossos pais, isso não é justo. E Deus diz assim: que nada, vocês estão sendo punidos pelos seus próprios pecados. É verdade, sim, que as desgraças de seus pais estavam sobre vocês, mas se vocês se arrependessem, eu me tornaria misericordioso para com vocês. Mas vocês não se arrependem. E aí então a gente entra no que seria o grande problema dessa quebra de maldição dos movimentos de batalha espiritual. A gente está lendo aqui, ó, quando alguém se arrepende, alguém pratica a justiça, essa pessoa vive, essa pessoa, a maldição do pai não cai sobre ela. Ou seja, na Bíblia, o que de fato quebra a maldição é a fé e o arrependimento que são vistos através das boas obras, através da mudança de vida. A Bíblia declara que se alguém está em Cristo, não há mais condenação. Paulo afirmou que Cristo nos redimiu da maldição da lei, tornando-se ele próprio maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O profeta Isaías, ele falou sobre a obra de Jesus na cruz, afirmando que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Sobre ele onde? Lá na cruz. E aí então a gente tem esse problema de como é ensinado aí a quebra de maldição nessas igrejas. Esse assunto ele está inserido nesse contexto de batalha espiritual, que eu já falei em outro vídeo, que na minha opinião é herético. Assista esse meu vídeo em que eu falo sobre batalha espiritual. Não é que não exista batalha espiritual, pelo amor de Deus, mas que o modo como eles tratam é incorreto. Então vamos lá. O primeiro grande problema aí do jeito que se fala sobre maldição hereditária é que a cruz de Jesus, ele parece que não é suficiente para quebrar as maldições. Tem que se fazer alguma coisa a mais, que geralmente é uma oração forte do pastor ungido, que conhece o mundo das trevas como ninguém. Então, como eu mostrei, que quebra de fato a maldição é Jesus. É o que Jesus fez na cruz. Não há mais condenação. Estamos em Cristo. Paulo diz que nós estamos em Cristo assentados nas regiões celestiais. Como alguém que está em Cristo pode ser maldito, meu Deus do céu? Isso é uma heresia total. Agora, o pessoal da batalha espiritual diz o seguinte: não, você já creu em Cristo, você já foi salvo, mas mesmo assim a gente ainda tem que quebrar algumas maldições aí. Precisamos fazer um mapeamento espiritual, traçar a sua árvore genealógica, notar ali na sua família quem foi a macumba, quem brincou naquele negócio do copo, lembra do copo? Oh, fala aí, espírito. Ah, meu Deus do céu! Enfim, nós temos que fazer esse mapeamento e identificar alguns espíritos aí, porque alguns problemas que você está tendo agora, a sua vida não está avançando, tem a ver com algum desses demoninhos que estavam lá na sua família e passou do seu pai, do seu avô para o seu pai, do seu pai para você. Não! De forma alguma, quando nós cremos em Cristo Jesus, a maldição é quebrada, a maldição da lei é quebrada, nós estamos em Cristo, não há mais condenação. E o pessoal do movimento de batalha espiritual, e quando eles falam sobre quebra de maldição, eles têm um tratamento mais específico até, pensando naquelas pessoas que se envolveram com ocultismo, macumba e por aí vai.
Ó, essa pessoa que se envolveu com essas coisas, ou se os seus familiares se envolveram, olha, a gente tem que fazer um mapeamento espiritual. O pastor vai identificar aí esses demoninhos e vamos quebrar essa maldição através aqui de um ritual, de uma macumbinha evangélica. Agora, veja bem, como a Bíblia, como a gente vê na Bíblia, como que Paulo lidou com pessoas que se envolveram com ocultismo. Em Atos 8, por exemplo, nós vimos que os samaritanos, eles seguiam um mago, um bruxo chamado Simão. E aí, como que aconteceu? Foi pregado o evangelho, aquele povo se converteu e pronto, acabou. É simples assim, o evangelho é libertador, porque conhecereis a verdade vos libertará. Paulo, quando ele pregou lá em Éfeso, a cidade era um antro de idolatria, de artes mágicas e de culto à deusa Artemis. Paulo pregou, muitos se converteram. E só. E o texto diz que muitos lá da cidade deram testemunho de sua conversão queimando os livros de artes mágicas. Mas não porque o livro em si possuísse algum poder, mas simplesmente porque os crentes em Cristo, sabendo que aqueles livros eram mentirosos, não tinham mais nada a ver com eles, eles descartaram. Então, assim como, por exemplo, quando um cristão se converte, ele queima ou joga fora as revistas de conteúdo adulto. Mas é simples, isso tem a ver com o fato de que aquilo não tem mais a ver com ele. Ele quer que aquilo é maligno, aquilo ali é imoral, então como eu vou conservar isso? Mas para alguns, do pessoal da batalha espiritual, porque tem um objeto lá na sua casa no dia tal que é escondido, que você não sabia, que vamos lá e vamos pegar aquele objeto. Isso é uma crença meio católica. Na crença católica, se acredita muito nisso, que as coisas têm um poder em si mesmos, como, por exemplo, os sacramentos católicos. Na crença católica, o sacramento da hóstia, ela tem poder em si mesmo e infunde graça nas pessoas. Então, essa é uma crença católica, é uma crença pagã, de que as coisas possuam poder por elas mesmas. E de modo que não é a fé e o arrependimento o grande meio para que encontremos libertação. Não, é descobrir o objeto tal que está escondido não sei na onde. Então, essas coisas não têm base bíblica. Ou seja, o modo de lidar com as maldições passadas é uma só: fé e arrependimento. Creu em Cristo? Não há mais condenação, você está debaixo da bênção de Deus, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele levou a maldição. Nós estamos agora na bênção. Interessante também que, juntamente com a ideia de quebra de maldição, tem também aquela crença doida do poder das palavras. Se o pai diz, menino, você está doido, sai daí. Isso seria uma autoridade, o pai estaria dando legalidade para um demônio enlouquecer o menino. Meu Deus do céu, você está doido, rapaz? Que é isso? Vamos lá. Isso é só uma expressão. O cara só falou ali, oh meu Deus do céu, tá doido, sai daí, rapaz. Tem um poder em si mesmo, a palavra não tem um poder em si mesmo, o diabo não... Que é isso, gente? O diabo entrou porque ele falou, tá doido. É óbvio que ficar dizendo coisas ruins pro nosso filho, uma coisa boa não vai dar. Mas não é porque a palavra em si tenha poder, ou uma palavrinha seja um abticesmo para o Satanás entrar, mas sim por conta de todos os sentimentos e valores que você está transmitindo através daquelas palavras. Mas não porque a palavra em si tem poder. Se tem mesmo, meu amigo, vai lá, faz o seguinte, declara aí então. Eu declaro, eu determino $1 milhão na minha conta hoje. Faz o teste, depois você me fala. Determina então. Fica fazendo essas coisas. Então, sabe, essas coisas doidas, que isso vem lá do mundo e a igreja vai aderindo a essas coisas e se mistura com quebra de maldição, batalha espiritual, que no final, isso aí, sabe o que é isso? É criança brincando usando arma sabe aquela arminha de revólverzinho que saía água? Esse tipo de recurso, está usando uma arminha com água para combater o mundo espiritual. Não é assim. Ou seja, quais são as armas da nossa milícia, diz Paulo? As armas espirituais que nós utilizamos contra potestades e principados, quais são? É a fé, o arrependimento, uma oração genuína, o compartilhamento do pão na igreja, estarmos no culto. Essas são as armas espirituais e que tem ali como centro a palavra de Deus, o ensinamento da palavra. Quanto mais somos cheios da palavra, que ela é espada, não é? Então tá aí uma grande arma para lutarmos contra as forças malignas. Entretanto, a falsa religião, ela sempre substitui isso aqui, o arrependimento, a fé, o conhecimento da palavra, por mandingas. Por quê? Porque mandinga é muito mais fácil. Achar, tem um objeto na sua casa, lá pega o objeto que o demônio escondeu no ursinho de pelúcia. Isso é muito mais fácil. Agora, se arrepender, voltar para casa, perdoar a esposa, amar os filhos, aí de fato está o combate. Isso aí dá muito trabalho. Então a gente prefere a oração forte do pastor ungido. Mas enfim, então não é isso. Existe de fato a Bíblia fala dessas questões,
de que Deus amaldiçoa até os filhos, mas em essência, como Ezequiel mostra, no final, se nos arrependemos, se cremos em Cristo Jesus, a maldição é retirada. Este é o caminho. Este é o caminho. Essas são as armas espirituais. Mas e aí, o que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui, conte alguma experiência que você já teve em alguma dessas igrejas malucas aí, o que eles já pediram para você, o que eles já exigiram como o instrumento para quebrar a maldição. Deixe o comentário aqui, Deus abençoe, até o próximo vídeo. E lembrando, nessa sexta-feira, dia 23, às 20 horas, eu vou fazer uma live sobre homeschooling, perguntas e respostas, vou responder ao vivo aí suas perguntas. É isso aí, até lá!